O que muda um pouquinho nesse material e o que temos de novidade? Vocês podem observar, Fernanda, pode clicar mais um? Fernanda? Mais um, por favor. Vocês vão observar que nós vamos trabalhar ainda no primeiro bimestre com os componentes de língua portuguesa e matemática. Mas a partir do segundo bimestre nós teremos o material do Aprender Sempre de ciências da natureza. Então, ciências para os anos finais e ciências da natureza realmente que engloba todos os componentes dessa área a partir do segundo bimestre. Pode passar? E nós não podemos esquecer do caderno que vem com as competências socioemocionais. Então, permanecemos com esse material de apoio que vai auxiliar muito o trabalho do professor. Então, nós estaremos trabalhando durante o programa de recuperação e aprofundamento com as competências cognitivas e com as competências socioemocionais, que são fundamentais para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. E aí, os materiais, eles já estão disponíveis na plataforma do Currículo Paulista Aprender Sempre, tanto do fundamental quanto no médio. Não esquecendo que nós temos materiais para os professores e materiais para os nossos estudantes. Então, nesse momento de recuperação, os professores já vão estar se inteirando, a Liara vai falar mais para frente desses materiais para conhecer e saber o que será trabalhado nas primeiras semanas referente ao início do ano letivo. E aí, as novidades são o caderno do professor impresso, então nós temos tudo, e o currículo em ação também. O currículo em ação ainda não está disponível, pode passar, Fernanda. O currículo em ação ainda não está disponível, mas assim que eles disponibilizarem, nós enviaremos uma mensagem para vocês, coordenadores. Então, o caderno do aluno e professor impressos de ciência, história, geografia para todos os anos iniciais. Teremos também o currículo em ação da primeira série do ensino médio, porque como nós estamos iniciando, Roxane vai falar mais adiante, o início do trabalho com o Currículo Paulista do Ensino Médio, que será gradual, então nós teremos um material do currículo em ação da primeira série totalmente reformulado, o currículo em ação dos anos finais também apoiando e reforçando muito o trabalho do inglês, né, com o governo britânico, acompanhamento de formações intensivas para os professores. Tá? O currículo em ação do ensino fundamental E2, também do componente de tecnologia, será ampliado e aprofundado, e teremos também para as PEIs, o Clube Juvenil e tutorias digitais. Então, é um ano que traz muita novidade. O que nós podemos? Nós já vimos no ano passado as mudanças com o CAED, né, das avaliações que acontecerão ao longo do ano letivo de 2021. Então, ele tem papel estratégico, os resultados dessas avaliações são fundamentais para o desenvolvimento do programa de recuperação e aprofundamento. Então, nós temos que pensar todo o trabalho que será desenvolvido ao longo de 2021 para trabalhar essas defasagens, tá? Então, o programa de recuperação, ele contempla estratégias robustas de avaliação, numa perspectiva diagnóstica e formativa. Na perspectiva formativa, nós temos a avaliação diagnóstica, que ela vem ainda nos componentes, por favor, Fernanda, ainda nos componentes impressos de língua portuguesa e matemática para todos os alunos, com foco nessas habilidades essenciais, tanto de língua portuguesa como de matemática. E o principal, as devolutivas pedagógicas. Então, se nós pensarmos,
nós temos também as avaliações em processo, e toda essa devolutiva, ela tem materiais que são oferecidos aos professores na plataforma para trabalhar essas defasagens. Pode passar. Então, não esquecendo que as avaliações formativas, elas são as avaliações em processo, que vão trazer um diagnóstico bimestral para todos os professores e também para que os alunos possam acompanhar o seu próprio desenvolvimento. E aí, a plataforma CAED, ela traz para nós 2 tipos de análises que nós temos que fazer. Por favor, Fernanda. Nós temos que pensar na analítica e nas orientações que vieram pedagógicas. Quando eu penso na analítica, pode passar, Fernanda, vocês vão ter o resultado. Clica para mim, por favor, Fernanda. Então, nós vamos ver a atenção. Eu acho que todos vocês já conseguiram perceber na plataforma que tem 2 itens que chamam muita atenção. Atenção e muito atenção. A atenção, clica por favor. Ela está mostrando para a gente que aquelas habilidades fragilizadas que são dos anos anteriores, que nós chamamos habilidades do marco de desenvolvimento, quando eu tenho o atenção, significa que metade das atividades referentes a esse marcos foram erradas pelos estudantes. Agora, quando eu faço, pode clicar mais quando eu falo de muita atenção, mais Fernanda, eu estou verificando que nenhuma das habilidades dos anos anteriores, daquele conhecimento que o meu aluno tinha que vir trazendo para o ano sério em que ele se encontra, nenhuma delas foi contemplada. Nenhum aluno, ou essa porcentagem de aluno, erraram todas essas habilidades do marco de desenvolvimento. E a partir daí, por favor, mais pode clicar mais Aqui vocês vão ver que lá nas devolutivas pedagógicas, nas orientações pedagógicas da CAED, eles trazem para a gente todo o trabalho que o professor pode desenvolver. Esse vídeo que está aí explica muito bem o que são os marcos de desenvolvimento no componente de matemática. Então, é muito importante que os professores conheçam. E aqui ao lado, vocês podem perceber que são atividades que vão colaborar com o trabalho do professor no desenvolvimento dessas habilidades do marco de desenvolvimento. Então, o professor tem que ter todo esse conhecimento e tem atividades propostas para que essas habilidades sejam desenvolvidas pelos nossos estudantes. Então, o professor precisa conhecer muito bem a ferramenta. E isso é importante não só na língua portuguesa, como na matemática, porque todos os componentes, eles precisam ter, todas as disciplinas precisam ter conhecimento, se apropriar dessas orientações que contribuem muito com o componente curricular deles. Por quê? Porque as habilidades de todos os componentes curriculares são avaliados com língua portuguesa e matemática. Então, nós temos que ter esse cuidado e essa atenção. Pode passar, Fernanda. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho do acompanhamento. Nesse momento, mais importante do que qualquer coisa vai ser o acompanhamento pedagógico, né? E para isso, o desafio de 2021 vai exigir que caminhemos cada vez mais juntos. Temos que apoiar não só o trabalho que o professor coordenador está desenvolvendo junto aos professores, mas os próprios professores. Então, o acompanhamento pedagógico vai favorecer esse trabalho conjunto, que é o que nós, dentro do núcleo pedagógico, fazemos o tempo todo, e procuramos articular esse trabalho com todos vocês, tá? Então, agora,
nas nossas escolas, nos nossos municípios que tem mais do que 5 escolas, nós teremos o professor de agrupamento das escolas para apoiar não só o PC, mas principalmente o diretor, que agora trabalha mais nessa linha pedagógica. Pode passar. Então, o PC, ele acompanhará 5 escolas. O PC de agrupamento, ele vai contribuir não só com a sua escola sede, como também com 4 outras unidades escolares do seu próprio município. Então, ele terá um atendimento semanal com essas escolas para ajudar no planejamento, na implementação das ações pedagógicas, fortalecendo o apoio aos professores e as trocas de experiência. Então, é um personagem que entra agora, uma pessoa muito importante que entra agora, para aquelas escolas que terão esse acompanhamento, que será fundamental. As outras escolas que não, os municípios que não comportarão, terão a continuidade do apoio mais diretamente do núcleo pedagógico e da supervisão de ensino também, tá? Pode passar. Então, como é que fica? Nós teremos um supervisor, ponto focal, que trabalhará diretamente com esse professor coordenador dos agrupamentos de escola. Então, como que será esse trabalho? Nós temos o dirigente, temos esse supervisor, ponto focal do acompanhamento pedagógico, que vai fazer a articulação tanto dos demais supervisores, como também com o núcleo pedagógico, principalmente com foco na formação dos professores em cada componente curricular. Então, esse professor coordenador de agrupamento, ele vai trabalhar diretamente com as suas escolas, com os seus coordenadores e com os seus professores. E nós articulando todo esse trabalho junto com eles, tá? A diretoria de ensino fazendo bem esse trabalho. E aí, Fernanda, nós não podemos esquecer que nós temos aqui um desenho que a secretaria organizou, que traz, além desse trabalho que acontece na diretoria, o trabalho dos supervisores que acompanham as unidades escolares, tá? Fortalecendo todo esse trabalho de gestão, o professor coordenador do núcleo pedagógico com foco na formação desses professores e o supervisor líder do apoio pedagógico, trabalhando diretamente com o professor coordenador de agrupamento, que fará o trabalho também com o professor coordenador. Isso tudo dando assistência necessária ao currículo e principalmente aos professores. Então, o acompanhamento pedagógico deles, né, o papel desse professor coordenador de agrupamento da escola vai ser fortalecer os professores coordenadores para a gestão pedagógica, implementação das pautas de acompanhamento formativo nas escolas. Eles vão organizar junto com os coordenadores todo esse trabalho, vão estar atuando diretamente com os professores. Vão apoiar o PC também na implementação do plano de melhoria, e não só o PC, como o diretor da escola também, né? Vai fazer o alinhamento geral da diretoria de ensino, junto com o supervisor ponto focal, e vai estar sempre articulando as necessidades das escolas por formações curriculares junto ao núcleo pedagógico. Então, todo esse trabalho será um trabalho conjunto, por isso que nós falamos, se nós não desenvolvermos um trabalho coletivo de colaboração, isso tudo acaba não gerando o resultado que espera, mas com tudo isso, a secretaria acredita que nós vamos minimizar muito as defasagens de aprendizagem, mesmo no momento ainda de pandemia, tá? Então, as formações. Como acontecerão as formações do programa no ano de 2021? Nós continuamos com a formação
para os professores de língua portuguesa e matemática, ciências da natureza, que nós teremos a partir do segundo bimestre já um trabalho diferenciado, inclusive com as sequências de atividades, e os outros componentes curriculares, porque nós trabalharemos a recuperação em todos os componentes curriculares, serão priorizados recortes do material que vocês têm regularmente. Então, todo aquele material que o Fábio falou, que vai estar no repositório, vai poder contribuir muito. Se eu não tenho hoje, eles estão sendo preparados e vão ser incluídos junto na plataforma. E aí, o que mudou? Qual é a diferença? Como ficou essa estrutura? Então, no ano passado, nós tínhamos, na semana anterior, nós tínhamos a formação do PC, do PCNP e do professor facilitador. Agora, nós teremos, na semana anterior, a formação dos PCNPs, dos professores de agrupamento e dos PCs, tá? Então, todas as orientações serão passadas para eles. Eles repassam para todos os professores essas informações gerais sobre os objetivos das ATPCs da semana, os resumos, os materiais. Na semana seguinte, quando acontece a formação do programa de recuperação e aprofundamento, o esquema é quase o mesmo. Então, a gente tem os 45 minutos que vai tratar do ciclo, no caso dos anos finais e ensino médio. No segundo ATPC de 45 minutos, eles terão a formação por ano série, como acontecia. E o que ficou diferente? Agora, os 90 minutos que acontecem na escola são com os professores e seus pares, planejando e a aplicação dos materiais que tem. Então, o momento da ATPC de 90 minutos que vão acontecer vão ser diretos entre os professores, eles vão se organizar. Lógico, toda a orientação já foi repassada, tanto do PC como também do Centro de Mídias, e aí é o momento que os professores vão se preparar para a aplicação das atividades que estão propostas. Então, o ano passado foi solicitado, pode passar, Fernanda, por favor. No ano passado, nós pedimos, principalmente a nossa diretoria, que a ATPC que acontecesse na escola fosse feita de forma diferente. E eles acataram, para melhorar a organização desses ATPCs. Por quê? Porque o PC ele vai gerenciar toda essa ATPC, mas não fará a mediação de todas. Então, naqueles 90 minutos, eu não preciso ter o PC trabalhando diretamente com os professores do componente curricular, tá? Porque ele vai ser liberado para trabalhar a questão da gestão e o apoio individual dos professores. Então, a possibilidade de usar aquele tempo de 90 minutos para o atendimento individual dos professores, o planejamento e, principalmente, a observação de sala de aula e a devolutiva formativa, que são fundamentais para o trabalho que será desenvolvido. Então, tem uma rede de formação articulada envolvendo a secretaria, as diretorias de ensino e as escolas, tudo num trabalho conjunto. E aí, nós temos também a tecnologia, aliada fundamental do programa de recuperação e aprofundamento, porque as sequências de atividades do Aprender Sempre serão ou continuarão sendo desenvolvidas pelo Centro de Mídias. Então, é fundamental que esse trabalho aconteça, apoiando assim a aprendizagem dos estudantes, especialmente nos dias em que não forem presenciais. Então, nós começaremos o ano letivo trabalhando essas habilidades do material do Aprender Sempre, trabalhando essas defasagens iniciais. E aí, sim, as aulas continuam, como o Fábio falou,
nós vamos ter sempre 3 aulas daquele componente naquele dia, e isso é fundamental. Então, o trabalho com o programa de recuperação e aprofundamento, ele só veio a melhorar, e isso para a gente é muito importante. Então, não se esqueça, aproveitem para já passar para os professores o site, para que eles já possam conhecer tanto o material das sequências de atividades, como também do auxílio das competências socioemocionais no trabalho que serão desenvolvidos. Eu agradeço e agora passo para a Roxane para falar do novo ensino médio. Obrigada, Lilian. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós já demos aí bem-vindo ao retorno, mas que a gente tem aí um ano de 2021 é melhor do que os outros anos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o novo ensino médio. Não se preocupem, nós vamos ter aí um momento específico ainda no primeiro bimestre para estar dirimindo as dúvidas. Eu vou colocar de uma forma bem rápida, até pelo nosso tempo, e vou dar ênfase ao primeiro ano do ensino médio, que é o que vai iniciar agora em 2021. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Por que um novo ensino médio? Daí, eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. A gente precisa ter aí uma proposta, né, de inovações que garantam ao nosso estudante, principalmente em relação ao ensino médio, um desenvolvimento pleno, né, considerando 2 aspectos principais, que é o aspecto intelectual, que nós já trabalhamos sempre dentro das nossas unidades escolares, e agora o aspecto socioemocional, que envolve aí a questão, né, de você buscar a reduzir principalmente a evasão escolar e melhorar o engajamento de cada um dos nossos alunos, buscando o quê? Buscando justamente que ele se torne um protagonista dos seus sonhos, captando aí o seu projeto de vida e principalmente tendo uma abertura para o novo, né? Pode passar, por favor, para mim? Então, o que os nossos estudantes eles buscam para a escola? Nós estamos observando, e aí a gente busca, que 87% dos nossos estudantes, pela pesquisa feita, eles desejam receber uma orientação para ajudar eles a descobrir o seu sonho. E aí a gente começa a captar um pouquinho por que os componentes do Inova. Por que nós tivemos já uma mudança em 2020 com a inserção desse componente do Inova? Os componentes que nós temos do Inova, eles vão justamente de encontro a essa busca desse aluno a descobrir suas vocações, descobrir seus sonhos e principalmente aprender a fazer novas escolhas na sua vida, né? E principalmente tornando eles aí um cidadão. Por favor, passa para mim. Se nós vermos aí, nós temos os resultados do ensino médio em relação ao IDEB, e esse resultado eles nos mostram 2 pontos negativos do ensino médio, e foi nele que foi baseado essas mudanças. Uma é o próprio resultado que nós temos, né? Desde 2011 que São Paulo não bate sua meta. O que significa isso? O nosso aluno, ele não está avançando no seu processo de aprendizagem. E o que se preocupa mais ainda em relação à evasão escolar. 22% dos jovens, na última pesquisa que foi feita, não concluem o ensino médio. Passa para mim, por favor. No momento que esse aluno não conclui o ensino médio, principalmente naquele período, né, onde ele deveria inserir o ensino médio concluir o ensino médio até os 17 anos, a gente observa que aumenta de uma forma significativa essa evasão, aumenta o número de alunos que não trabalha e não estuda. Na fase de 18 a 24 anos, 30% desses jovens que não conseguiram se inserir no término, né, do ensino médio no prazo, eles acabam ficando ociosos. E esse número se mantém em jovens de 25 a 29 anos, e o que acontece? Vocês têm uma inserção muito forte desses jovens no mercado de trabalho, sem aí uma profissionalização. Ah, mas profissionalização para quê? Não é apenas para fazer uma universidade, é para ele desenvolver aquele projeto de vida. Por isso, a importância, né, do Inova e a importância da mudança nesse ensino médio, né? E nós, professores, sentimos isso.
Nós, professores que estamos ali, principalmente que atuamos apenas no ensino médio, nós observamos que o nosso aluno, ele não está sendo protagonista do seu aprendizado. O nosso estudante não está participando. Por isso, a importância do que a Thaís falou. Hoje, nós temos que ter mudanças no nosso perfil. Nós, como professores, também temos que estar abertos à abertura do novo. E vocês, como professores coordenadores, têm que instigar nos seus professores, no seu grupo, essa abertura do novo. Porque a gente precisa mudar, inclusive, as nossas metodologias. E isso está também implícito nessa mudança do novo ensino médio. Passa para mim, por favor. Nós estamos concretizando algo que começou lá em 2019, né? Onde nós tivemos, inclusive, o dia D, onde foi levado para a escola essa pesquisa do novo ensino médio. O ano passado, nós tivemos uma consulta pública, mas nós tivemos uma coisa muito importante. Nós já iniciamos os novos componentes do Inova. E esse início dos novos componentes do Inova enquanto ensino médio já era uma preparação para que a gente fizesse a implementação progressiva do currículo paulista. E essa implementação progressiva do currículo paulista, ele começa na primeira série, por isso que a Lília falou que nós temos aí um material específico do currículo de ação para a primeira série do ensino médio. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com dois materiais. Nós vamos trabalhar com o currículo paulista do ensino médio enquanto primeira série, em 2021, e vamos trabalhar com o currículo oficial do Estado de São Paulo para os alunos da segunda e terceira série, até para que você não tenha uma quebra no processo de aprendizagem desses estudantes. Então, o professor que está no ensino médio, ele vai trabalhar com dois currículos. E em 2022, nós passamos a ter o novo ensino médio inserido para a segunda série, e em 2023 para a terceira série. Nós já observamos que nós tivemos uma reorganização curricular do ensino médio. Nós passamos a ter 3.150 horas para ter a inserção dos 3 componentes do Inova já em 2020. Né? Agora, o que muda a partir de 2021? Nós temos a formação geral básica e depois nós temos que ter os itinerários formativos. Em 2021, nós continuamos com a formação geral básica, nós continuamos com ela, mais os componentes do Inova, e vamos preparar o nosso aluno para o itinerário formativo que ocorre a partir da segunda série do ensino médio. Passa para mim, por favor. Nessa organização, nesse momento, o que nos interessa? Interessa a formação geral básica e dar ênfase ao Inova, né? Projeto de vida, eletivas e tecnologia, para que ele possa se compor, ele possa se preparar para estar fazendo a sua escolha nesse itinerário formativo a partir de 2022. Então, nesse momento, a gente continua com todas as disciplinas, só que como a Lília já colocou, eu lembro também que Thaís também já falou, nós trabalhamos agora com componentes, com grupos, né? Então, nós temos aí linguagens e suas tecnologias, onde língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa trabalham juntos. Matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, que a gente já trabalhava, mas agora é mais importante ainda, porque deixa de ser, né, unidades específicas para ser um conjunto, tá, de disciplinas que precisam desenvolver as premissas propostas por ciências humanas e sociais aplicadas. E a mesma coisa, ciência da natureza e suas tecnologias, onde a gente trabalha biologia, química e física de forma una. Pode passar, por favor? Depois, quando a gente for falar em itinerário formativo, como eu falei, o itinerário formativo a gente vai falar muito brevemente, porque nós vamos preparar esse aluno para que em 2022 ele faça essas escolhas, né? Nós temos aí 1.350 horas. O itinerário formativo, ele começa, sim, com as disciplinas do Inova, apenas do Inova, no primeiro ano, e ele se fortalece, tá, no segundo e terceiro ano do ensino médio, portanto, em 2022 e 2023. O que nós temos de novidade? Nós temos de novidade a possibilidade da formação técnica e profissional, que é o Novotec. Passa para mim, por favor. Dentro do Novotec, nós vamos ter o Novotec integrado e o Novotec expresso. Né? Algumas escolas da diretoria de ensino de Taubaté já foram contempladas com o Novotec integrado e agora estão sendo contempladas com o Novotec expresso.
só que haverá uma reunião específica da supervisão primeiro, com todas as UEs, para apresentar as ações que serão desenvolvidas em 2021. Então, nesse momento, nós vamos esperar que a supervisão apresente o trabalho como um todo e depois nós vamos entrar com a especificidade da parte pedagógica. Por isso que eu falo hoje, é apenas uma apresentação breve, e depois nós vamos poder nos aprofundar nisso. Nós devemos lembrar que todos os componentes curriculares serão mantidos nessa formação geral básica, tá? E posteriormente ela terá seu aprofundamento nos itinerários formativos. Então a gente precisa se apegar ao quê? Ao primeiro ano. No primeiro ano do ensino médio, o que a gente precisa trabalhar hoje com os nossos professores, para que os nossos professores trabalhem com os nossos alunos, né? Buscando o quê? Buscando o que a Thaís falou, trazer para esse aluno a possibilidade dele estar fazendo escolhas a partir do quê? A partir do seu projeto de vida. Então, esses itinerários formativos, nesse momento, nós vamos preparar o aluno para que o aluno, no final de 2021, possa escolher, conforme o seu interesse, as suas linhas de aprofundamento em seus conhecimentos. E pensamos em preparar, seja para que esse estudante possa vir prosseguir nos seus estudos, ou seja, para ele prosseguir no mundo do trabalho. Por isso que hoje é muito importante essas disciplinas do Inova, até para que a gente possa, dentro das áreas de conhecimento, dentro da formação técnica profissional desse aluno, construir, fortalecer o seu sonho e transformar esse aluno num aluno protagonista dos seus sonhos. Nós já conhecemos, né, a composição dos itinerários formativos na primeira fase, projeto de vida, eletiva, tecnologia e inovação. Aqui eu vou pedir para vocês, assim, um carinho muito especial. Rodrigo César, qualquer coisa, por favor, que você complete a minha fala. Mas estou por aqui. Esses 3 itinerários formativos, projeto de vida, eletiva e tecnologia, é o diferencial para que esse aluno possa escolher o seu aprofundamento curricular a partir do segundo ano do ensino médio. Como nós estamos trabalhando apenas com o primeiro ano, volta só um pouquinho para mim, por favor. Como nós estamos trabalhando só o primeiro ano do ensino médio, hoje nós precisamos nos dedicar, tá? Claro que aos componentes curriculares, mas ao desenvolvimento desse itinerário formativo para que você consiga fazer com que o aluno pense no seu projeto de vida, fazer com que o aluno experimente através da eletiva, né, quais são essas possibilidades que ele enxerga dentro do seu projeto de vida. E Thaís e Fábio falaram uma coisa muito importante: se a gente não der a oportunidade dele conhecer a tecnologia e a inovação, eu não trago esse aluno para essa composição nova, tá? Que nós estamos aí nos destacando nela, de você ter um novo modelo educacional, tá? E esse novo modelo educacional, ele busca a necessidade que tanto o professor como o aluno esteja aberto ao novo. Lembrando que quando você fala desses 3 componentes, você fala sim, né, da educação enquanto currículo, mas você fala também da educação socioemocional. É aqui que você vai dar para ele o protagonismo, é aqui que você vai dar para ele ferramenta para ele aprender a resolver problemas, aprender a ser empreendedor, aprender a poder enfrentar as dificuldades que ele vai encontrar em qualquer uma das suas escolhas. E é aqui que a gente consegue construir, e aí eu acho que eu vou na fala da Thaís, né? Eu acho que a gente tem a corresponsabilidade, que é a construção de cada cidadão, em cada estudante que passa por nós, em qualquer momento em que ele esteja nas nossas unidades escolares. Passem para mim, por favor. Quais são os eixos estruturantes? Nós devemos lembrar que nós temos aí 2 bases muito importantes, né? Esse novo ensino médio, ele veio da Base Nacional Curricular Comum, que deu o norte para o currículo paulista, mas deu para nós também as 10 competências básicas que devem ser trabalhadas em todos os currículos. E daí vem os 4 eixos estruturantes que nós temos. São eles: investigação científica, o nosso aluno tem que aprender a investigar na forma científica.
ele tem que desenvolver processos criativos, ele tem que participar da mediação e intervenção sociocultural. Olha aí a importância, né, do desenvolvimento do eixo socioemocional desse aluno. E como eu falei, ele tem que ser empreendedor. Ele tem que ser empreendedor independente da área que ele trabalha. Passa para mim, por favor. Dentro desses eixos estruturantes que estão nesses itinerários formativos, ele tem que integrar e integralizar todos esses itinerários, principalmente o que nós vamos trabalhar nesse momento, que é o Inova, a educação, e é nele que eu vou criar oportunidade para que os estudantes eles vivenciem experiências educativas, né? E que isso possa estar associado à sua realidade. E é o que eu falei, que a gente possa promover nesse estudante a sua formação pessoal, a sua formação profissional e principalmente a sua formação como cidadão. Então, eu preciso envolver nisso situações de aprendizagem que eu possa promover conhecimento, eu possa desenvolver a sua criatividade, eu possa, inclusive, intervir. Daí eu vou um pouquinho lá no Conviva, né? E vou de novo na corresponsabilidade que a Thaís falou para nós, intervir na realidade de empreender desses alunos nos seus projetos presentes e futuros. Eu preciso dar sonhos a esses estudantes. Nós precisamos desenvolver sonhos, porque são eles que vão modificar esse nosso estudante. Passa para mim, por favor. Como eu falei para vocês, nós temos aí uma legislação federal, uma legislação estadual, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Conselho Estadual de Educação. E o que nos resultou? Nos resultou uma mudança no ensino médio, a inserção dos componentes do Inova e agora uma nova realidade de um novo ensino médio, que nós começamos a partir da primeira série do ensino médio em 2021. Por favor. A importância desse aprofundamento curricular, ele está diretamente relacionado com expandir a aprendizagem na formação geral básica, ampliar esses conhecimentos com os temas contemporâneos de acordo com o interesse de cada um dos nossos estudantes. Uma coisa bem interessante nós vamos conversar isso mais para frente, mas nesses itinerários que nós temos no segundo e no terceiro ano, nenhuma disciplina pode ficar excluída, né? A unidade escolar ela vai oferecer esses itinerários, mas ela tem que oferecer todos os itinerários que prever pelo menos a composição de todas as disciplinas. E, principalmente, né, explorar as potenciais, as vocações desses nossos alunos, para que a gente possa permitir que esse estudante ele venha construir sua trajetória dentro do seu projeto de vida e que ele possa se dedicar a esse projeto de vida, a esse modelo diferenciado. Por favor. Eu vou deixar para vocês, não dá tempo, a gente está com o nosso tempo bem exprimido, mas eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo. Ele fala um pouquinho sobre o aprofundamento curricular, tá? A autora, ela se destaca na questão do novo ensino médio, e quem tiver a oportunidade pode aproveitar e assistir, né, todos os vídeos, que é um conjunto de vídeos muito interessantes. Por favor, passa para mim. Como eu falei para vocês, só para a gente poder ter os itinerários, como eles serão implementados, mantém-se as 4 áreas de conhecimento. Eu tenho a formação técnica, que é o Pronatec. Eu tenho as áreas de conhecimento integradas, e é aqui que eu falei para vocês. Essas áreas de conhecimento integradas, elas são a partir do segundo ano, nós não vamos entrar em detalhes, mas elas são conjuntos de disciplinas, né, ou melhor, conjunto de itinerários, conjunto de componentes que formam itinerários, e os estudantes eles vão escolher essas áreas de conhecimento, a formação técnica profissional, para o seu aprofundamento curricular, mas todas devem ser oferecidas pela unidade escolar. Passa para mim, por favor. Dentro do componente do Inova, eu vou chamar a atenção que elas, de novo, eu estou me apegando nelas ao primeiro ano do ensino médio, porque é justamente nessa primeira série do ensino médio que nós vamos trabalhar de forma diferente, para que o nosso aluno possa fazer as escolhas dos seus itinerários formativos a partir do segundo ano. Então, eu chamo a atenção de vocês que as eletivas, elas estão oportunizando os nossos estudantes
a começar a tomar decisão sobre o que deseja aprender e, principalmente, vou lá na fala da Thaís, se tornar protagonista do seu aprendizado. E daí eu vou lá na fala da Lilian. É aqui que a gente pode estar estimulando o nosso aluno a melhorar. A melhorar como? Participando, inclusive, daquele processo de recuperação, porque o que ele descobriu agora, que ele tem interesse numa área onde ele tem uma defasagem anterior. Olha que interessante. Mas é nós que somos responsáveis. Nós, como educadores, que vamos despertar isso nos nossos alunos. Projeto de vida vai ajudar o estudante a ter uma assertiva na escolha do seu itinerário com base em um sonho, com base no seu projeto de vida, na sua vontade. E como eu falei, e aí eu chamo a atenção do que falou Thaís e Fábio, tecnologia e inovação. Porque os estudantes, eles precisam se aprofundar nos seus conhecimentos. E a principal ferramenta que a gente tem hoje é a ferramenta tecnológica. Isso já estava se despontando, né? Antes da pandemia do Covid-19, e nós estamos observando que pós-pandemia do Covid-19, essa questão de tecnologia e inovação, ela vai ficar cada vez mais presente, né? Nós temos o que a gente chama de mundo VUCA. Quando a gente for falar do novo ensino médio, eu vou falar um pouquinho dele. E é muito interessante, porque essa mudança, o próprio mundo, ele se colocou pela inserção da tecnologia no nosso dia a dia. Passa para mim, por favor. Os itinerários, como eu falei para vocês, eles estão nesse aprofundamento curricular. O que é importante para nós? Hoje nós vamos trabalhar com as 4 áreas de conhecimento, com todas as ferramentas que nós temos aí de recuperação, de ensino híbrido, né? Mas a gente tem que focar nessa Inova Educação. É de responsabilidade nossa, né? Quando eu falo nossa enquanto diretoria de ensino e vocês enquanto professores coordenadores, que acompanhem essas eletivas. Nós temos que ter aí, né, o desenvolvimento dessas eletivas, desses componentes do projeto de vida, de tecnologia, ou seja, desse processo do Inova Educação, que nos dê um fortalecimento para que esse aluno se torne protagonista do seu aprendizado e venha a fazer boas escolhas no seu aprofundamento curricular. Passa para mim, por favor. O aprofundamento curricular, como eu falei para vocês, ele irá ocorrer apenas na 2ª e na 3ª série, então nós temos aí o ano inteiro para conversar sobre isso, tá? E ele se coloca de 90 horas no período de 2 anos. São 300 horas no 2º ano e 600 horas no 3º. O componente do Inova é 150 horas por cada ano série do ensino médio. Passa para mim, por favor. É exatamente o que eu falei, pode passar. Tá? Então, o que nós temos hoje? Nada de aprofundamento, porque nós só temos a 1ª série. Projeto de vida com 2 aulas, eletivas com 2 aulas e tecnologia com 1 aula, como já foi no ano de 2020. Esses itinerários formativos, então, eles se iniciam na 1ª série, com os componentes do Inova, e não haverá aprofundamento curricular. O aprofundamento curricular, ele ocorre a partir do 2º ano. O que nós temos que focar? Nós temos que focar no Inova Educação. Passa para mim, por favor. Já conversamos, 2021, iniciamos na 1ª série. 2021, 22, recebemos na 2ª série do ensino médio o aluno que vem de 2021. Em 2023, da 3ª série, em 2022. Não quebramos ciclos, mas aí eu chamo a atenção de novo. Passa para mim, por favor. Já falei, pode passar. Chama a atenção de vocês, tá? Nós temos os grandes programas, eles estão intercalados. É de suma importância que eu trabalhe o novo ensino médio, principalmente dentro dos componentes do Inova, com ampliação híbrida e com o programa de recuperação. É muito importante também que a gente compreenda que as disciplinas do novo ensino médio, ela é agrupada, né? Não é que o professor não vá dar aula de química, física e biologia, mas nós que somos professores de ciência da natureza, nós temos que pensar juntos, nós temos que planejar juntos. Como a Lilian falou, tá? Os componentes, eles deixam de ser, as disciplinas deixam de ser individualizadas e passam a pertencer àquele
grupo de ciência da natureza. Passa para mim. Como falei também, nós trabalhamos agora com o currículo paulista. Liara vai falar melhor, Lilian já comentou também. Trabalhamos com o currículo paulista na primeira série do ensino médio. Segunda e terceira série do ensino médio, continuamos com o currículo oficial do Estado de São Paulo. Então, as habilidades que serão cobradas de forma diferenciada, currículo paulista para primeira série do ensino médio. E currículo oficial do Estado de São Paulo para a segunda série do ensino médio. Passo a palavra, agradeço, fico à disposição depois para perguntas. Obrigada, Roxane. Gente, agora vamos falar um pouquinho desse planejamento, né, para essa melhoria da aprendizagem. Para a gente falar nesse planejamento, na verdade, vamos retomar esse calendário, ver como que nós podemos nos organizar, e todas essas falas que nós ouvimos hoje dos PCNP são importantíssimas para essa organização do planejamento. Então, saiu um documento na sexta-feira onde coloca que terça, quarta e quinta-feira a escola pode se organizar, não sendo obrigatória a presença, né, dos professores e tudo mais presencialmente na escola para esse momento. Porém, sexta-feira, dia 29, foi colocado como a importância desse presencial na escola e também com o link para esse remoto para os professores que estão com atestado. Então, o que vai acontecer nesses dias de planejamento que começam amanhã? Amanhã, dia 26, tem a pauta de manhã no Centro de Mídias, né? Tinha ali das 7h30 às 8h15 da manhã um acolhimento. Vocês podem fazer isso tanto presencial quanto online, né? Acolher esses professores, mostrar como que a gente vai trabalhar esse ano, né? Da parceria e tudo mais. Às 8h15 da manhã começam as orientações no Centro de Mídias. Então, que vai falar desses tópicos que foram comentados hoje. A importância, né, desse retorno, como que a gente vai se organizar, as estratégias para esse ensino híbrido, como a Thaís colocou, que é importante a gente pensar. E das 11h45 ao 12h30, vai ter um planejamento das aulas. Como o professor pode planejar as suas aulas, como que ele vai elaborar esse plano para essas aulas, né? Pensando nesse ensino híbrido, nesse retorno, como que a gente vai organizar isso. Então, esse período da manhã está no Centro de Mídias, né? Vão ser todos lá, como foi colocado. No período da tarde, passa por favor, Fernando. No período da tarde, nós temos as transmissões no Centro de Mídias por área. Então, na terça-feira, amanhã à tarde, vão ser as ciências humanas. Tem lá o horário de História e Geografia do ensino fundamental, né? Tem os horários ali. E no ensino médio, como a Roxane já comentou, é um trabalho em conjunto. Então, é a área toda a ser orientada. Então, tá aí o canal para vocês e tudo mais. Aí vem um questionamento. E os outros componentes? Passa, por favor, Fernanda. Né? Esses outros componentes, eles serão orientados no período da manhã. Pode voltar um, por favor. Eles serão orientados no período da manhã sobre esse plano, né? Como que vão se organizar no último horário do Centro de Mídias. À tarde, Ciências Humanas está tendo essas orientações. Os outros componentes, eles já vão observar quais habilidades que estão lá naquela tabela que a Lilian apresentou anteriormente, entender aquelas habilidades, né? Como que eu vou pensar na minha aula. Eles já começam a fazer esse processo, tá? Na quarta-feira, pode passar, por favor. Na quarta-feira, nós começamos às 8h30 com o Centro de Mídias. Então, terão as orientações, como vai potencializar esse ensino híbrido, esse currículo, essa priorização das habilidades. Então, eles já começam a estudar no dia anterior, e aqui a gente vai detalhar um pouco mais lá no Centro de Mídias. Vai falar desse novo ensino médio, como a Roxane trouxe para a gente, como que vai ser essa organização, a importância de pensar e entender esses materiais, que, como a Roxane reforçou, na primeira série é o currículo, né, paulista, e na segunda e na terceira é o currículo oficial. É importante olhar essas habilidades que vieram nessa planilha que a Lilian mostrou.
Então, eles vão comentar um pouquinho isso. Quando chega às 10h45, tem lá organização da escola para o retorno presencial. Esse momento, a escola vai fazer o link, né, vai chamar esses professores, vai fazer a reunião das 10h45 ao 12h30. Passa por favor. Onde vai ser tratado o quê? Esse retorno presencial para a escola. Como iremos organizar esse momento? Pode passar mais, por favor? Então, as equipes escolares criam um link para discutir isso. E o que vai ser discutido nesse momento? Então, primeira coisa, vão resgatar as ações das escolas do ano de 2020, para que vocês fizeram para esse atendimento aos estudantes, vão refletir essas ações que vocês realizaram, foram positivas, não foram? Para esse engajamento dos estudantes, tá? Então, essas estratégias para engajar esses estudantes, vocês vão pensar nesse momento. E pensar também em como será esse 2021. Como que a gente vai organizar esses protocolos sanitários, essas ações para as semanas agora de fevereiro, né, que vai ter que orientar o aluno, né, como já foi falado lá pela Débora no acolhimento. Então, vocês vão pensar nisso tudo, como que a gente vai orientar ele para ele acessar o centro de mídias, os aplicativos, como o Fábio comentou, fazer esse estudo, né, e essa organização. Pode passar, por favor? Aí, nesse momento, tem alguns pontos importantes que precisam ser analisados. Então, aqui está separadinho, esse material depois vai para vocês, né, com alguns questionamentos para nortear esse momento de discussão na escola, na quarta-feira de manhã. Então, quais as principais ações necessárias para organizar a escola? Né, como que a gente vai viabilizar esse retorno? E agora, com esse ensino híbrido, como a Thaís citou, como que a gente vai fazer essa organização? Né? Pensar nessas primeiras semanas, nesse acolhimento, como a escola vai organizar para atender esses estudantes que estão com dificuldade, para realizar o cadastro deles, né? Atender nessas situações, e orientá-los nessas ferramentas tecnológicas. E o turno, como é que a gente vai organizar isso? Esse rodízio, é importante a gente pensar, no momento não é mais obrigatório, ou os estudantes, né, como saiu nessa fase vermelha e laranja. Então, mas é importante a gente pensar nisso, nesse atendimento, e depois, como que a gente vai retornar? Né? São questionamentos importantes de serem discutidos com todos, essa busca ativa para que garanta essa participação das atividades durante esse ano. Pode passar, por favor. Então, esse engajamento, como que a gente vai fazer essa organização das atividades presenciais e não presenciais? Tem aluno que depois vai voltar, tem outros que não, vai ter revezamento, não vai? Como que o professor vai monitorar isso? Então, é importante fazer todas essas análises. E essa organização pedagógica é fundamental para que isso ocorra. Então, as estratégias que a escola vai utilizar para essas atividades, então, pode utilizar, vou pensar um pouquinho, né, no centro de mídias, agora é obrigatório, como que eu vou fazer, quais habilidades, então, a gente vai fazer essa organização. Como viabilizar o desenvolvimento das habilidades, então, como que eu vou preparar minha aula, esse aqui é na quarta-feira, na terça já vai ter essa orientação, né, para os professores, quais medidas que a gente vai realizar para identificar esse desafio, enquanto ao engajamento dos estudantes, para que a gente consiga garantir essa aprendizagem. Eu acho que eu vou criar uma planilha, eu acho que a gente vai ter que fazer um sistema, um canal, alguma coisa, né, para conseguir ter um contato mais próximo. A gente sabe que escolas já fizeram diversas ações, então é importante fazer essa reflexão desse engajamento, o que deu certo, o que não deu, o que precisa aprimorar, e o que nós podemos fazer para que esse ano a gente consiga engajar esses alunos também. Pode passar, por favor. Aí, no final dessa manhã, né, a gente sabe que é um tempo curto, realmente, ali a gente tem quase 2 horas, né, 1 hora e pouquinho, para discutir isso. Então, é para fazer uma análise inicial na quarta-feira de manhã. E dessa análise já vão realizando esses registros, porque eles serão muito importantes para o plano da escola. Então, pensou em alguma coisa, eu acho que seria interessante fazer uma planilha para monitorar semanalmente, escreve, tá? Escreve lá, você pode ficar responsável?
é uma ideia, tá? Inicial, para que a gente crie esse plano posteriormente. Então, vocês vão fazendo esses registros. A secretaria sugeriu uma tabelinha, tá? A gente vai encaminhar esses materiais para vocês, mas vocês também podem criar os registros, né? Para que essa manhã de discussão e pensando em ações, né, tenha ali o seu registro. Então, chegou meio-dia lá, acabou o período da tarde. Período da tarde, a área... Pode passar, tá, Fernanda. O período da tarde é a área de linguagens. Então, lá terão a programação, a área de linguagens está acompanhando. Língua portuguesa, né, tem que observar muito o canal dessas formações, né, um canal de recuperação, tem lá os horários direitinho, isso aqui também vai ser encaminhado para vocês, e tem no site do Centro de Mídias também, para vocês poderem acompanhar. E no ensino médio, a questão da formação, né, de toda a área de linguagens junto. Então, o professor que dá aula de língua portuguesa, ele pode participar depois do de linguagens também, porque termina 3h30, a outra começa 3h45. Então, vocês também têm que se organizar isso. Nas outras áreas do conhecimento, é a mesma coisa da terça-feira. Eles tiveram a orientação, ciências humanas já teve uma orientação, passou a tarde pelas orientações específicas, eles já começam a pensar no seu plano. Como que eu vou organizar? Como que eu vou entender essas habilidades e tudo mais, tá? Então, as outras áreas vão trabalhando no plano, pensando nessas avaliações, nessas habilidades, nesse planejamento de aula. Pode passar, por favor. Na quinta-feira de manhã, nós temos 3 momentos. Vamos começar lá das 8h30 às 9h15, lá no Centro de Mídias, onde vai falar um pouquinho desse acolhimento dos estudantes, né? Como que a gente vai fazer esse acolhimento. Depois, vai falar das 9h15 às 10h45, o programa de recuperação. É isso que a Lilian trouxe para vocês, explicar um pouquinho esse programa, né? Observar que ele vai começar agora para continuar até o final do ano, porque a gente tem que recuperar essas defasagens dos estudantes. E depois, às 10h15 ao meio-dia, reparem, não tem lá a transmissão no canal do Centro de Mídias. A escola vai organizar essa reunião. Então, vai criar um link, né, para que todos os professores acompanhem e vocês vão retomar esse planejamento da melhoria da aprendizagem. Então, é mais um ponto no planejamento, tá? Pode passar, por favor. Liara? Vamos aguardar um minutinho. Gente, meu. Liara? Oi. Nós estamos te ouvindo. Pode falar. É que meu computador travou, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir por lá, então eu não entrei. Não, você tá bom o seu som agora, pode dar continuidade. Você consegue visualizar? Sim. Então eu vou falar pelo celular, peraí. Tá bom. Então, no dia 28, né, vocês vão ter um momento de organização da escola para pensar nesse plano. Esse plano, vocês vão começar a pensar nessa melhoria da aprendizagem. Então, começou a discussão no dia 27, lá vendo o engajamento dos estudantes. Agora é um momento da gente pensar nessas ações que foram feitas para a aprendizagem. As avaliações, analisar essas avaliações para ajudar nesse diagnóstico dos estudantes, né? Pensando em todo esse contexto de 2020, e depois planejar as ações que iremos fazer. Pode passar, por favor, Thaís. Thaís, ou Fernanda. Então, as avaliações. Nós temos aí, 2019, nós tivemos o IDEB, o IDESP, as APs e as avaliações internas normais. Em 2020, né, nós modificamos isso devido a essa pandemia. O IDESP, nós tínhamos a meta, mas não foi avaliado, né, não teve o SARESP do ano passado. Mas nós tivemos as APs, que podem auxiliar nessa análise, nesse diagnóstico, e as avaliações internas dos professores. Em 2021, nós temos a meta do IDEB, né, que ela acontece
de dois anos, então 2019 nós tivemos, e agora 2021 também teremos, acreditamos, né? Teremos o SAEB no final do ano, e o IDESP a gente tem que aguardar um pouquinho também para ver se vai ter ou não, mas o IDEB nós temos uma meta, né, para ser cumprida. As avaliações em processos, que vão ter esse ano também, as avaliações internas dos professores. Bom, essas APs, pode passar, por favor? Essas APs vocês encontram na plataforma CAED, como a Lilian bem falou. Pode passar, por favor. Aqui é só para mostrar para vocês essa plataforma, né, para quem ainda tem dúvida, pode acessar pelo link ou dentro da sede mesmo, clicando lá em pedagógico, vocês vão ter esse material. Pode passar, por favor. Aí, plataforma CAED, pode passar, e vai para a plataforma. Dentro dessa plataforma, pode seguir. Como a Lilian, pode passar mais 2, por favor. Como a Lilian já comentou, nós temos diversos recursos e é importante a gente olhar esses resultados e também fazer a análise, né, do que está dizendo, o que significa esse resultado, não só olhar o resultado pelo resultado. Pode passar, por favor. Nós temos também a questão do IDEB, né, que é importante fazer essa análise, já que nós temos uma meta para isso. E nós temos dentro o desempenho e o fluxo. Pode passar, por favor. Esse IDEB, só para relembrar um pouquinho, ele é um indicador de qualidade educacional, né, e que combina dois pontos. A prova do SAEB, né, que vai avaliar esse desempenho, e o fluxo, que é essa taxa de aprovação. A gente multiplica os dois e tem o resultado do IDEB. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, pode passar. E nós encontramos esses resultados nessas plataformas. Vocês já consultaram o resultado de vocês, né? Tem ali, no primeiro link, vocês consultam qual foi o resultado e qual seria a meta. Nesse outro, nós temos o boletim da escola, né? Que dá para fazer uma análise. Pode passar, por favor. E dentro desse outro link que está aí, é uma reflexão muito interessante. Vocês encontram dentro desse site a escala, como que vai ser avaliado esse SAEB, como foi, quais são os resultados da escola, né? Diversos materiais importantíssimos para poder fazer essa análise. Pode passar, por favor. Esses dois são os principais, tá? Pode passar. Então, nesse momento, para fazer essas reflexões, né, das ações e das avaliações, pode passar, por favor. É importante a gente analisar alguns pontos. Primeira coisa, antes de começar, a equipe gestora deve fazer esse engajamento, essas reflexões, e sempre ir anotando, tá? Se a escola vai se organizar, vai dividir os professores para ver a opinião, se vai fazendo uma vez só, aí é critério da escola. Vocês vão começar isso no dia 28, pode ser online, não tem problema. No dia 29, vocês vão continuar isso. Aí seria o presencial, mas é importante ter um link também para aquelas pessoas do grupo de risco, tá? Então, pode passar, por favor? Durante esse planejamento, né, a gente tem que realizar um diagnóstico. Pode passar, por favor. Desse IDEB, tá? E olhar as APs, as avaliações internas, pensar nessa aprendizagem, quais habilidades foram desenvolvidas, quantos alunos realizaram AP, como que foi essa aprendizagem dos alunos de educação especial, como a Fernanda citou, é muito importante a gente olhar para eles também, né? Olhar no engajamento, na aprendizagem, então tem que olhar nesse momento. O fluxo, né, que é o engajamento, que vocês já vão começar a olhar no dia 27, então isso também vai fazer parte do plano, e as estratégias criadas em 2020, o que deu certo, o que não deu, pensando na aprendizagem dos alunos. Pode passar, por favor. Mas por onde que a gente começa? Pode passar mais um. Nós temos alguns passos aqui, gente. Pelo tempo, eu vou ser um pouco rápida, tá? Mas depois esse material fica para vocês e eu estou à disposição também para tirar qualquer dúvida. A secretaria focou muito em relação ao IDEB inicialmente, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho pelo IDEB, o IDESP, AP e as reflexões para pensar nesse plano que deve ser finalizado no dia 29. Então, pode passar, por favor. Esses 4 itens, então. O IDEB, pode passar. Qual é o IDEB? Né? Então, vocês vão pensar qual é o IDEB, qual é o fluxo, né, que nós tivemos lá em 2019,
O 2020 vai ajudar nessa reflexão, né? Então, a gente tinha esse parâmetro de 2019, como que foi 2020, como que eu vou pensar em 2021. Então, qual é a proficiência em língua portuguesa e matemática? Nós fazemos essa análise com o IDESP, agora a gente também pode fazer com o IDEB, tá? Porque nós temos a prova esse ano, pode seguir. E vocês vão olhar, então, a escola. Qual que é o resultado da minha escola? Pode passar. Depois, vocês vão ter um ponto interessante. Algumas escolas vão olhar e falar, ótimo, eu tenho resultado e eu tenho uma meta. Tem escola que não tem resultado, né? E não tem uma meta projetada. Tem escolas que têm o histórico, dá para analisar o histórico, a gente sabe dessa situação. Então, é importante, nesse momento, analisar, entrar no boletim, por que a minha escola não foi avaliada, tá? O que aconteceu nesse momento? Porque esse IDEB, né, vou colocar um pouquinho mais para frente para vocês, ele vai ter um foco muito grande na secretaria, tá? Então, é importante entender, nossa, lá na plataforma vocês têm quantos alunos realizaram, quantos público-alvo da educação especial, organização, vocês têm lá nessa plataforma, né, que já falei anteriormente, todo detalhado a questão da escola. Aí não tem, por exemplo, o desempenho, vai estar escrito que não tem e o porquê. Pode passar, por favor. Tá? Então, ó, esse vocês vão lá e vão anotar. O IDEB, quanto foi? Pode passando, por favor. Quanto foi o IDEB? Qual que é a meta projetada? Ótimo. Depois vocês vão entrar no boletim. Pode passar, por favor. Nessa plataforma que está aí, pode passar. Em participação do SAEB, e esse desempenho é muito importante observar. Pode passar. Olhando esse quadro, vocês conseguem fazer uma análise de como que está esse fluxo, como está essa aprovação, esse resultado em língua portuguesa e matemática. Pode passar, por favor. Então, vocês vão pegar esses dois números, quando a gente multiplica esses dois números, nós temos o resultado do IDEB, tá? Que é o nosso resultado. Então, vão preencher, pode passar, vão preencher a tabela. Pode passar. Mais um. Multiplicando os dois, nós teremos o IDEB de 2019, vocês podem conferir. Um ponto importante que o IDEB, ele é dado só em uma casa decimal. Porque se a gente multiplicar 1 vezes 4,93, vocês vão ver que dá 4,93. Mas o resultado que está lá é 4,9. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode seguir. Então, nós temos esse quadro. Reparem que ali, né, nessa escola, por exemplo, não tem o resultado de 2017. Por que será que não teve o resultado de 2017? Porque não teve a quantidade de alunos suficiente que fizeram a avaliação para sair o resultado. Então, cada escola que entrar vai perceber isso. Eu tenho a aprovação de todos os anos séries, quanto foi a taxa, mas eu não tenho o resultado do desempenho, por exemplo, porque não teve uma quantidade de alunos suficiente para poder sair o resultado. Isso é um diagnóstico que a gente tem que fazer na hora de pensar no nosso plano. Por que não teve? O que será que aconteceu naquele momento? Como a gente faz para engajar esses estudantes a participarem dessas provas? Né, para vocês poderem fazer realmente um diagnóstico. Então, pode passar, por favor? Mas vocês todos têm o fluxo, tá? Isso tem. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, observem bem esses dois, a taxa de aprovação e o SARESP, e o SAEB, desculpa. E essas escalas, né, essa matriz de língua portuguesa e matemática, gente, são diferentes. Então, é muito importante não fazer uma comparação, tá bom? Para cada ano série é diferente. Pode seguir, por favor. Então, o que vocês vão fazer nesse momento? Vão pensar nisso e vão pensar numa meta, vão fazer um exercício de como projetar essa meta do IDEB da escola. Pode passar mais um, por favor. O que traz no documento da secretaria? Nesse momento, as escolas deverão realizar esse exercício inicial de projeção das metas, porém a meta da escola será proposta pela SEDUC ao longo do ano. Isso porque a bonificação de resultados de 2021 está prevista para correr de acordo com o resultado do IDEB, tá? Então, esse é um trecho que eu tirei do documento, por isso que eles estão falando para fazer uma análise, né? Olhar como que ficaria a minha meta, como que eu posso me organizar nisso, tá bom? Pode passar, por favor. Então, tem um passo a passo que eu vou falar aqui bem rapidamente.
No caso, vocês vão olhar o fluxo, né, fazer uma reflexão de como promover, fazer essa ação, né, para que a gente não tenha reprovação e abandono dos alunos, ainda mais nesse contexto de pandemia, né? Como que a gente pode fazer isso para tentar engajar esses estudantes? E vão fazer toda essa reflexão, que estão ali as sugestões, e preencher ali no quadrinho qual seria a nossa meta. Olhando o meu histórico da escola, meu histórico é de 0,9, né? 90% de aprovação. Então, acho que esse ano eu consigo manter? Ótimo, coloca lá. Ah, eu acho que eu não consigo, vou tentar 85, põe lá. Ah, eu quero 100%, põe. Enfim, vocês vão projetar uma ideia do que vocês querem, tá? Para essa meta nesse ano. Pode passar, por favor. Depois, vocês vão pensar na proficiência, na questão de língua portuguesa e matemática. Aqui é só uma tela, tá? Só para mostrar o site. Pode passar. Aí, vocês vão acessar o boletim da escola e tudo mais, tem lá língua portuguesa e matemática. Aquelas escolas que não têm resultado não terão acesso a esse boletim, tá bom? Daí a gente vai fazer uma outra análise. Olhando aqui, vocês têm o histórico de língua portuguesa, de matemática, qual que é a escala? Pode passar, por favor. E qual nível os alunos estão distribuídos? A minha escala foi lá dos 250, só que quando a gente olha os alunos distribuídos, grande parte estão lá no nível 1. Né? Então, o que será que significa esse nível 1? Porque ali é uma média, aquele 250, vamos dizer assim. E aqui a gente consegue ver essa distribuição dos alunos. Nossa, nível 1, o que será que significa? Pode passar, por favor. Aí, nesse momento, vocês olhem a descrição que está ali embaixo e vão olhar, nossa, está no nível 1, né? Ou está no nível 3. E olhem que nesse ano série, para a língua portuguesa, por exemplo, ele tem 8 níveis. E os meus estudantes estão lá no nível 1, por exemplo, no nível 3. O que significa e aonde eu quero chegar? Quem não tem o resultado da escola, olhem essa matriz e percebam na minha escola onde eu quero chegar. Tá? Eu gostaria de atingir o nível 6, eu gostaria de atingir o nível 7. Ali tem a descrição das habilidades direitinho que são avaliadas. Pode passar, por favor. E vão fazer essa análise. Nossa, eu estou no nível 0, estou no nível 1, e eu quero chegar no 6, no 7, não sei. E vão ver a escala. Então, eu tenho que ir do 250 lá para o 300, por exemplo. Então, lá no próprio documento tem lá qual que é. E vocês vão colocar nesse mesmo quadrinho. Já preencheram uma ideia do fluxo, vão preencher a ideia do desempenho. Pode seguir, por favor. Um ponto de atenção, como eu falei, a escala é diferente para o quinto, nono, terceira série do ensino médio. Cada ano é diferente, tá? Então, vocês têm que observar a língua portuguesa e matemática, quais são os níveis, façam essa análise, entendam isso direitinho. Pode passar. A secretaria encaminhou também, na sexta-feira, um documento com um simulador para auxiliar vocês nesse cálculo de metas, né? Para vocês terem uma ideia de como fazer isso na escola. Então, é interessante vocês conhecerem, embora a SEDUC vá encaminhar essa meta, é importante conhecer esse simulador, pode passar, por favor, e colocar os valores. Então, lá onde está em vermelhinho, é uma planilha do Excel, tá? Onde está em vermelho, eu vou colocar, eu quero, então, atingir o 277 em matemática, 260 em língua portuguesa, meu fluxo eu quero 1, e quanto você teria? Minha meta, meu IDEB, então, nessa situação, seria 4,9. Nossa, a minha projeção era 5, mas eu sei da minha realidade, eu sei que nesse momento eu conseguiria o 4,9. Deixem isso registrado, tá? Porque vocês fizeram essa análise inicial. Isso é um momento muito importante para fazer essa reflexão. Quando vier a meta, falar, nossa, a meta veio até menor do que a gente achou, que ótimo, ou veio maior, como a gente vai fazer, é importante, tá? Então, para vocês conhecerem a escola e pensarem, nessa situação que vocês gostariam, qual ficaria o nosso resultado? Essa secretaria mandou no Excel, a gente vai mandar para vocês também. Pode passar, por favor. E quem tiver dúvida, a gente vai orientando. Aí, no final, vocês vão registrar quais são os pontos positivos, o que a gente precisa melhorar em língua portuguesa, matemática e nesse fluxo. Lembra que o fluxo a gente já começou a analisar no dia anterior, né, na quarta-feira. Então, a gente já tem uma ideia. Agora, esses resultados do IDEB vão ajudar também a
colocar aí esse registro, olhando isso, o que a gente precisaria fazer. Pode passar, por favor. O IDESP, pode passar. Vocês têm, já é de costume, fazer essa análise, a gente tem essa tabela, vocês têm o histórico da escola no IDESP, nas APs. É interessante olhar, porque a minha escola não tem resultado, só tem ensino médio, e eu não tenho resultado do IDEB. Pode acontecer, tem escola nessa situação, mas vocês têm o IDESP para ajudar. Nossa, eu percebi que meu desempenho em língua portuguesa e matemática vem mais ou menos assim. De acordo com a escala do IDEB, quanto será que eu quero projetar? É importante conhecer as duas escalas, tá, gente? Que meus reforços são diferentes, cada no SERI, IDESP, SARESP. Então, mas a gente tem uma noção para poder projetar quanto nós gostaríamos de ter na escola. Pode passar, por favor. E vão anotando, tá? Nossa, no IDESP realmente isso deu certo. Isso são registrinhos que vocês vão fazendo de acordo com a orientação. Pode seguir, por favor. Depois as APs, pode seguir. Eu vou passar rapidamente também pelo CAED, pode passar. Onde vocês vão ter ali o resultado, tem as habilidades, as porcentagens, pode passar. As habilidades das porcentagens, tem lá quantos alunos estão em atenção, como a Lilian falou, isso é muito importante fazer essa análise, tá? Pode passar. E olhar, na minha escola, vai aparecer a porcentagem, clica lá, vamos olhar por sala como está essa situação, pode passar, por favor. Olhando por sala, pode clicar mais. Aí, quais são esses alunos? Pode mais um, por favor. E aí tem a relação dos alunos, então a gente consegue ter uma noção por sala, por série, por sala e pelos alunos, como é que foram nessas APs. E que nível ali eles estão lá, é atenção, eles estão no nível baixo, básico, né, estão proficiente, estão no nível avançado. Conheçam esses alunos, conheçam como que foi esse resultado na escola para fazer essa reflexão. Pode seguir, por favor. E depois as ações de 2020, pode passar. Quais estratégias foram positivas para o aprendizagem, quais pontos podem ser melhorados e como foi a interação e o engajamento da equipe escolar também, tá? E aí vocês vão fazendo essas reflexões. A partir disso tudo, né, vocês vão olhando essas habilidades, o que os alunos precisam aprender, né, fazendo essas reflexões para que a gente consiga pensar em estratégias para que esses estudantes, né, desenvolvam as aprendizagens. Então, é importante o que pode ser feito pelos professores de língua portuguesa e matemática, assim como pelos professores dos demais componentes curriculares e equipe gestora para favorecer o avanço da aprendizagem e melhoria do fluxo escolar. Essa é a questão que vocês têm que pensar para pensar no plano. Depois de tudo que vocês analisaram, o que nós podemos fazer? Quanto equipe, os professores, estudantes, então, tudo isso. Pode seguir, por favor. Nós vamos preparar um modelinho para ajudar vocês nessa organização, tá? Isso aqui é um núcleo que está preparando, só para ajudar na sistematização das informações, porque tem muito resultado ali para analisar, então a gente vai sugerir isso aqui para vocês organizarem. Pode passar. Depois a gente comenta. Pode passar? Pode passar, mais um. Feito isso, todas essas análises, agora vocês vão fazer o plano. Pode passar, por favor. Vocês vão pensar no plano, tá? Visando melhorar essa aprendizagem. Pode seguir. Aí, no plano, quais ações que serão desenvolvidas pela escola para atingir cada uma das metas? Então, vocês pensaram, analisaram o IDEB, olharam o IDESP, viram as APs, então a gente percebeu, eu tenho uma meta, dentro da minha realidade, eu conseguiria atingir isso, como que foi meu desempenho o ano passado, em 2020, dos meus alunos, pensando em tudo isso, que ações que eu posso fazer para que a gente consiga avançar nessa proficiência dos alunos, nessa aprendizagem, e também no fluxo, para engajar esses alunos. Quais ações serão desenvolvidas para o trabalho com as habilidades do ensino híbrido? Então, como a gente vai organizar isso? Quais ações serão desenvolvidas para engajar os estudantes? Quais ações foram desenvolvidas e tiveram resultados positivos? Que pontos fortes a escola possui para realizar cada uma das ações? Porque às vezes a gente tem um professor que pode ajudar ali na tecnologia, que, nossa, dê um apoio, pede ajuda, vamos fazer um trabalho em equipe. Quais riscos que podem comprometer a execução? Quais nossas fragilidades?
que nós precisamos também refletir, né? Então, é importante fazer essas reflexões. Feito isso, aí vocês vão descrever o plano, tá? Pode seguir, por favor. Então, no plano, vocês vão colocar teu foco, qual que vai ser, ou pensar nesse engajamento, fazer esse planejamento do ano letivo, tá? E a gente vai mostrar um exemplo ali. Pensar nessas avaliações, né, nesse ensino híbrido, como vai fazer, esse acompanhamento tão importante que a Lilian citou na fala dela, como que a gente vai fazer isso para ver, ou acompanhar essas aprendizagens, um trabalho colaborativo de todos, isso é importante, e principalmente o protagonismo dos alunos em relação às aprendizagens. Pode seguir. Aí tem uma tabela, tá, que foi sugerida pela secretaria, a gente vai mandar para vocês também, é no Excel, tá, para organizar essa sistematização. Eles também mandaram o documento, a gente vai mandar para vocês. Então, aí tá bem simples, tá? Lembra muito o plano do MMR. Aí nós estamos chegando ao plano de melhoria de resultados. Para o plano ser criado, a gente precisa passar desses processos de análise, reflexão e projetar essas ações. Então, vocês vão colocar, por exemplo, pode passar, por favor. Desse modelo, vou fazer uma ação para melhoria da aprendizagem matemática. Descreve no indicador e descreve a ação. Se é fluxo, a mesma coisa. Se for língua portuguesa, a mesma coisa. Aí tem um exemplo do fluxo, tá? Lembrando, qual é a ação? É realizar, cuidado com o verbo, monitorar a frequência dos alunos e tal. Ótimo. Quais são as etapas? A gente vai criar uma planilha, a gente vai realizar esse monitoramento, a gente vai avaliar se essa planilha deu certo ou não. Por isso que não dá para criar uma ação que seja até o final do ano. A gente cria, de repente essa planilha que eu achei que dava certo, não deu, a gente vai ter que refazer. Então, coloquem prazos que vocês consigam realizar e consigam avaliar se aquilo está dando certo ou não. Tá? E daí deu certo, ótimo, essa planilha foi show. Vamos continuar com ela, tá? Daí vocês podem continuar com a mesma ação, tá? Esse é o começo do plano. Isso aqui ainda não vai para a sede, isso é o momento inicial de vocês fazerem o registro dessa reflexão toda para depois surgir o plano do MMR, tá bom? Então, isso é uma análise inicial, uma ideia de ação inicial para língua portuguesa, matemática, fluxo, outros componentes, vocês vão colocar tudo aí, tá bom? Pode seguir. E no dia 29, lógico que não dá para fazer toda essa análise no dia 28, né? Olha, tanto tempo que eu vim aqui. Então, a gente vai continuar no dia 29, pode passar. Aí no dia 29, no dia 28, a gente tem esse pequeno período, tá? Pode passar. Pode passar. E no período da tarde, no dia 28, na quinta-feira, pode seguir, nós temos a área de matemática e ciências da natureza. Também tem aí distribuídos os horários, é importante olhar o canal. No ensino fundamental ali, ciências, né, um canal de recuperação, observem os canais, e os outros componentes estão pensando também no plano, né, aquilo que a gente já comentou, em planejar as suas aulas olhando essas habilidades. Pode seguir, por favor. No dia 29, a escola é livre, não tem canal Centro de Mídias na sexta-feira, por isso que no documento orientador veio que na sexta-feira o ideal é fazer presencial, e também ter um link para os professores que estão em remoto, né, para que todos estejam ali fazendo essas reflexões, que vocês começaram na quarta-feira, falando sobre engajamento, sobre fluxo. Na quinta-feira, quando a gente começa a olhar resultado, aprendizagem, IDEB, IDESP e AP. E na sexta-feira, a gente vai continuar fazendo essas análises e pensar no plano, naquele registro de plano. Pode passar, por favor. Então, resumindo, né, no dia 29, vocês vão continuar o plano, vão organizar esse retorno, preparar esse acolhimento para os estudantes e pensar no plano de aula, utilizando, né, essas habilidades, fazendo essa reflexão todas que estão acontecendo no período da tarde. O período da tarde, né, vai ser o foco nesse planejamento e nesse estudo e fechar esse plano de aula do professor, tá? Pensando em estratégias para que a gente consiga realizar esse ensino híbrido, juntar o centro de mídias, para que a gente consiga desenvolver as aprendizagens dos estudantes. Pode passar, por favor. Antes da nossa avaliação, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para ele
fazer o encerramento e depois a avaliação de vocês. Eu sei que foi meio rápido, gente, mas depois, se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição e esses materiais a gente encaminha para vocês, tá bom? Obrigada. Eu passo a palavra, Rodrigo. Obrigado, Liara, Roxane, Lília, né, que fizeram apresentações depois do nosso intervalo. Eu tenho alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é que esse material que foi apresentado hoje, ele será disponibilizado para todos vocês, tá? Essas lâminas todas. A gravação também dessa nossa reunião estará disponível no site do Núcleo Pedagógico, bit.ly/npe-taubaté. Gostaria também de solicitar, né, uma solicitação do dirigente, que os coordenadores enviem as pautas contendo os links de acesso, tá, das reuniões para os coordenadores do núcleo, para a gente poder fazer esse acompanhamento com vocês do planejamento. E a equipe da EFAP e do Centro de Mídias indicou que todos os canais estarão liberados para os professores, né? Então, esses são os recadinhos, né? Então, por favor, marcou a reunião certinho, veja quem é o PCNP responsável pelo acompanhamento da escola e encaminhe o link, por gentileza, o horário, tudo certinho. Eu quero aqui, em nome do Núcleo Pedagógico, desejar a todos vocês e as suas equipes um excelente planejamento, né? Que seja um planejamento, antes de qualquer coisa, acolhedor, né? E que vocês tenham muito êxito na execução dessas propostas junto com os pares. Coloco o Núcleo Pedagógico à disposição de vocês para dirimir eventuais dúvidas que ficaram, né? Porque são muitas informações, né? Até a gente conseguir assimilar tudo isso, mas durante a semana, com as orientações também da equipe central no planejamento, vocês vão conseguindo assimilar melhor todas essas informações de hoje, tá? Eu quero aqui reiterar a todos vocês o nosso respeito, a nossa admiração pelos profissionais que vocês são, e estamos aí, juntos, com a graça de Deus, né? Juntos e bem, nesse novo ano letivo. A Liara vai colocar na tela agora para vocês a avaliação do nosso encontro. Vou pedir para subir aí, o link do Forms, o QR Code, para vocês poderem fazer a avaliação, e agradecer a todos vocês aí pela presença. Bom, muito obrigado a todos pela participação. Eu abro agora a palavra, né? Nós, no comecinho, nós dissemos para vocês que anotassem as dúvidas e nós estamos aqui para respondê-las, tá bom? Quem tiver a dúvida, ergue a mãozinha aí, peça a palavra. Enquanto o colega vai preenchendo o questionário, a gente vai dirimindo aí as dúvidas possíveis que vocês tenham. Um grande